Hello, novamente. Hello, hello. E aí, quanto tempo não vejo vocês? E aí, Arthur? Eu tirei seu coisa aquela hora que você pediu. Ó, tirei sua falta já. Quem mais, hein, que tava querendo que entrou depois? Que eu não. Que eu pedi pra chamar no privado. Ah, o João. O João eu já tirei também. Quem mais, hein? Compartilhar tela. Eu clico aqui na Judite, não está indo. Compartilhar. Ah, sabe por que não está indo, hein? Ah, pronto. Agora está indo? Agora foi? Sim. Quantos já tem? A sala já tem 20? E aí? Tudo bom com vocês, né? Vamos para a saideira, para a última do dia? Vamos para a última do dia? Então foi aqui que eu parei, né? Foi aqui que eu parei. Foi na hora que eu falei que o povo me interrompeu. Foi no momento que eu falei que a partir do momento que houve a emancipação da mulher, a partir do século XX, né? Do direito da mulher, houve uma transformação, né? Na fala, na forma como a gente via no debate, como a gente via, quer dizer, na forma e no debate, né? De qual era o comportamento esperado para o homem e qual era o comportamento esperado para a mulher, né? E aí isso tornou muito mais evidente e explícito aquela ideia de que o homem era aquele que comandava, né? E aí, voltando lá, lá no pensamento de trabalho, ela queria o quê? Ela queria, a partir, né, de tudo dessa sociedade, né, na qual ela vive, uma construção de uma nova identidade de ser, uma nova identidade de sujeito, né? Uma nova identidade de ser homem e ser mulher. Então, o que ela queria colocar em debate? É formar, construir em comum, como um debate, né, como uma democracia que somos, uma nova ideia de sujeito, tá? Porque a ideia de sujeito que nós temos nos dias de hoje, né, que ela vai apontar, é que o homem, né, o homem tem que ser isso, aquilo outro, e a mulher tem que ser isso, aquilo e aquilo outro. Então, quer dizer, nós já temos um retrato da realidade. Nós já temos uma identidade nacional, mundial, universal, de que sexo é somente homem e mulher, de que gênero é somente masculino e feminino, e que a sexualidade correta, o desejo, né? O desejo e na prática e no ato, né? Na prática, né? Tem que ser a heterossexual. Então, a pergunta é: qual é o problema para a construção, né, desse diálogo, né? Qual que é o problema dessa construção, nessa formação de uma nova identidade do sujeito ser homem, do sujeito ser mulher em nossa sociedade? Aí ela vai falar: nós temos dois problemas, né? Está tudo na sua página aqui, ó. Está na sua página 86, 87. Qual que são os problemas, Vitor? Lê para mim, por favor. No slide, É. estamos presos a uma espécie de ordem compulsória. Aqui é o certo a fazer e viver, e uma heteronormatividade, obrigação, eu devo seguir. Então, nós somos o que somos, né? Ou nós temos que ser o que somos. Por quê?
Porque algo está nos prendendo. Por isso que o povo gosta de usar muito a ideia, né? Nossa, ele não vai sair, não sei se vocês estão vendo, ele não vai sair do armário. Ele não pode sair do armário. Né? Por que ele não pode? Porque tem alguém que está ordenando, o sujeito não pode sair do armário. Você tem que ser isso e aquilo. Você não pode dar liberdade de sair, né? Ele não dá a possibilidade de se abrir, de poder ser outra coisa. Então, por isso, quando alguém usa a expressão, nossa, ele saiu do armário, quer dizer, ele estava preso dentro do armário, ele estava preso dentro dos estatutos, ele estava preso dentro das normas, né, que a sociedade lhe impõe. E aí, mas o que é essa imposição? Ele vai falar, é uma ordem compulsória e uma heteronormatividade. Aí eu coloquei assim bem claro, ordem compulsória. Aqui é o que é certo a fazer. E a heteronorma é norma, né? É uma obrigação, você deve seguir. Então, a ordem compulsória exige. Então, na sociedade, né, segundo Butler, o que seria essa ordem compulsória que a sociedade tem? Que nós deveríamos viver uma vida em coerência total. O ser humano deve viver uma vida na coerência total. Total em quê? No sexo, na sexualidade, no gênero. Tanto para o homem, tanto para a mulher. Né? Tira essa visão falocêntrica, agora o homem tem que ser assim e a mulher tem que ser assim. Né? Então, qual é a ordem? Né? A ordem que a gente fala para o mundo, como se existisse um Deus ou uma espécie de ser sobrenatural que olha para o mundo e fala assim, a ordem é essa. Tudo que sai para fora da norma, da minha ordem, está errado. Por isso que as religiões impõem muito isso, né? A gente fica com medo, né? Nossa, a gente não pode, porque segundo a Bíblia, ou segundo o islamismo, segundo o cristianismo, é como se Deus estivesse olhando por cima assim do mundo e estivesse apontando o dedo. Né? Mas nós não estamos falando de Deus aqui agora, nós estamos falando de uma ordem meio que intrínseca dentro, uma ordem meio que velada no mundo. O que é ser coerente? O que eu devo seguir? O que eu devo gostar? O que eu devo sentir? O que eu devo amar? Então, sexo, dentro dessa coerência total, né? Dessa ordem compulsória que no mundo existe, é o sexo, somente homem e mulher. O gênero, somente masculino e feminino. E a sexualidade, somente a heterossexualidade. Tem gente me chamando no bate-papo. Ah, bom dia. Ah, é bom dia. Achei que era... Ah, e o Pedro Otávio também tinha que tirar alguma coisa dele, né? Deixa eu ver. Agora que eu lembrei dele. Pedro Otávio. Ah, não, já tinha tirado já. Então já entendeu o que é essa ordem? Essa ordem compulsória? E agora, né? A ordem compulsória... Ai, tá travando aqui na hora de passar. Ó, a ordem compulsória meio que me mostra o que é certo a fazer. O que é certo? O que é certo? Agora, a heteronormatividade, né, ela nos impõe isso. Né? Ela nos impõe o que e como devo seguir. Né? Então, o que e como eu devo seguir na sociedade? Eu devo seguir a heteronormatividade. O que seria essa heteronormatividade? Ou seja, eu tenho que aceitar a norma social que impõe, né, naquela criança que acabou de nascer, uma feminilidade, e naquela criança que acabou de nascer do lado de casa, tem pênis? Uma masculinidade. Tá? Na qual o ser humano deve, né, se sujeitar e se adequar. Porque se estiver fora, ele é estranho, né? Ele é queen. Né? Então, eu até coloquei essas imagens aí. Ó. Então, o que é essa heteronormatividade? Muito baseada, né, nessa questão de gênero. Então, tem pênis, tem que brincar de bola, brincar de arminha, e brincar de coisinha, de carrinho. A moça tem que fazer chapa no cabelo, tem que brincar de boneca e tem que usar batom. Tem outro lado aí que eu coloquei uma imagem, mas ela está em espanhol, né, que ela também retrata isso. Né? O que é essa heteronormatividade nos explicita o que é coisa de homem e o que é coisa de mulher. Tá? Então, aí, com essa ordem compulsória, né, que já existe, né, que está presente, essa heteronormatividade, né, acontece a supremacia de quê?
de quem? Né? Então, a mulher tentou, né, mudar os rumos da história, né, se tornar um pouco mais maior do que o homem, todos os seus aspectos, intelectual, cognitivo é a mesma coisa, intelectual no trabalho, né, ganhando força na política. Só que essa ordem compulsória e essa heteronormatividade ainda, né, coloca ainda dentro da sociedade uma certa superioridade. Uma superioridade de que o gênero, né, o gênero masculino é o primeiro sexo, é a primeira opção, e que a mulher é a secundária, reelegendo a mulher à posição de segundo sexo, como já dizia Simone de Beauvoir, né? Colocando nela uma posição. Não, você é o segundo sexo. Você é mulher, você é inferior ao homem. Então, a partir da ordem compulsória e da heteronormatividade, né, o que sobressaiu? Sobressaiu a ideia de que o masculino é o primeiro sexo e que a mulher é secundária. E a heterossexualidade, como o caminho certo dos impulsos, dos desejos sexuais. Tá? Impondo normas de comportamento e condutas que estigmatizam os grupos que não se encaixam no suposto binarismo homem e mulher, masculino e feminino, heterossexual e homossexual. Tá? Então, quem não se encaixa, né? Quem não se encaixa se torna excluído. Quem não se encaixa dentro da heterossexualidade, né? Dessa norma imposta, dessa sexualidade imposta, se torna um estigmata, né? Se torna um fragelado, né? E aí ela vai entrar com um conceito diferente. Nós já sabemos como é a nossa sociedade. Nós sabemos como nós somos obrigados a viver. E aí ela vai falar que nós somos obrigados a viver assim, porque nós vivemos uma performatividade de gênero. O que é ser performático? Alguém saberia me traduzir? O que é ser uma pessoa performática? O que é uma performance? Muito ligado à arte, né? O que é uma performance? Você saberia me dizer, Vitor, o que é alguém performático? Alguém consegue se apresentar? Isso, você falou a palavra certa. Aquela pessoa que se apresenta. Né? E aí ela vai falar que nós somos obrigados a viver uma performatividade no gênero. Que ela pensava que o certo era, desde o início, não conceituar. Né? Não conceituar assim, vai nascer uma pessoa com pênis. Então eu vou comprar tudo azul. Vai nascer uma menina com vagina. Então eu vou colocar tudo rosa. E aí ela teve um lapso, ela teve uma ideia, ela tinha a ideia de que nós tínhamos que zerar isso. Nós tínhamos que não normatizar ela desde o nascimento dela. Tá? Então, o que é essa performatividade de gênero? É um conceito para descrever o modo pelo qual certo tipo de comportamento é repetido reiteradamente até cristalizar. Então, eu repito, jogo futebol, uso azul, brinco de carrinho, brinco de carrinho. É um comportamento que de uma hora para outra vai se cristalizar, porque eu devo somente usar azul, eu posso e devo somente brincar de carrinho, eu posso e devo somente que mais? Jogar futebol. Tá? Até isso, né? Até um certo momento que eu repeti tanto essa atitude, né? Da época aqui, ó, de criança até nos dias de hoje, né? Que eu aceito, então, essa condição que me foi entregue, que me foi dada. Se tornou substância. O ser homem, repetidamente, reiteradamente, faça isso, porque coisa homem, faça aquilo que coisa homem, faça aquilo outra coisa homem, de uma hora para outra, o ser homem
se forma em mim. Substância homem se forma em mim. Quer dizer, isso é, até ter a aparência falsa de que esteve o tempo todo lá. Aí eu citei esses dois exemplos aqui, ó, essas duas imagens, que é mãe, não posso nem falar que é mãe porque ela mudou, né? Que é pai e filha. Elas tiveram essa performatividade de gênero. Elas foram aceitando, até uma hora que ela percebeu que o que foi imposto a ela é uma aparência falsa. E quem são os representantes dessa performatividade de gênero? Ela vai falar daqui a pouco. Então, segura essa performatividade de gênero e vamos pensar como forma o sujeito, o Vitor. Lê para mim como forma o sujeito. Não há sujeito nenhum antes de alguém impor normas, comportamentos e leis. O sujeito vai se formando à medida em que se põe em relação com as normas sociais, tornando-se assim sujeitos masculinos ou sujeitos femininos. Então, a Butler, ela acreditava que não deveria, na hora como começa o processo de sujeição, né, ou sujeitação, ou individualização, ou individualidade, né, individualização, o processo de individualização, o processo existencial do ser humano, né? Ela falou que já não deveria, no momento que a criança nasce, já não deveria impor nada, né? Porque na hora que ela nasce, ela não é nada. Ela somente tem um órgão, mas ela não é um nada. E aí esse sujeito vai se formando na medida que alguém vai lá, pai o tempo todo, não faça isso, porque isso é coisa de menina. Faça isso que é coisa de homem. Faça isso que é coisa de homem. Faça isso que é coisa de homem. Tornando, então, a menina, o sujeito a uma postura feminina e ao outro sujeito uma postura masculina. Por quê? Porque foi-lhe imposto. Né? Por isso que eu gosto de falar, gênero é um construto, é uma construção social. Ah, eu tenho gênero masculino? Tenho. Por quê? Quem construiu isso em você? Quem me construiu foi a sociedade. Construiu essas características de ser homem. Tá? Mas de uma hora para outra, eu posso me libertar disso. Né? E aí, ô Vitor, né? Como forma o sujeito, nós já sabemos. Ela fala que deveria começar do zero. Né? Mas não. Já na hora que já nasce o sujeito, ou antes de nascer o sujeito, já é imposto o tempo todo para ele. Lá, ó, na barriga da mãe. Mulher, mulher, mulher. Faça como mulher. Age como mulher. Homem, homem, homem. Faça como homem. Suje. Comporte como homem. Tá? E aí, aonde que acontece depois, né, que a criança nasce? Como? Onde acontece essa formação do sujeito? Lê para mim, Vitor. Pelo controle social do corpo, feito desde cedo pela família, na escola, médico, religião, entre outros. Ela vai falar que a formação do sujeito acontece não só no psicológico, sim, né? Mas no corpo. A primeira normatização acontece no corpo. Senta direito. Isso não é postura de homem. Senta direito. Isso não é postura de mulher. Então, já começa o controle da sexualidade, do comportamento, da atitude a partir. Fale direito. Você está falando igualzinho voz de mariquinha. Né? Engrossa a voz. Coloca maisena aí nessa voz. Você está falando muito fino. Não, você pode vestir desde então. Quem usa rosa é somente mulher. Então, já vai, né, fazendo um controle, mas o controle no coisa, não, já um controle no corpo. Né? E acontece com a família, acontece com, ela vai dizer, na escola, né, no consultório médico, eu coloquei na religião, entre outros. Tá? Então, essa formação do sujeito se dá pelo controle do corpo do sujeito. Tá? E aí continua para mim, o Vitor. Isso se enquadra o sujeito de tal forma que para ele ou ela não parece haver escapatório senão aderir a certos marcadores de comportamento. Vestimenta, voz, gostos, atração sexual pelo sexo oposto. Ah, então, já desde lá do nascimento, o nada, né? O menino é nada. Aí você impõe. Sim. Impõe comportamento tanto psicológico, tanto cognitivo e tanto corporal. O tempo todo você está bombardeando. Chega uma hora que ele não tem escapatória. Ele vai aderir àquilo. Né? Ele vai aderir àquilo. Tá entendendo? Ele vai aderir àquilo. Por quê? Porque ainda a sexualidade dele não está formada. Né? Mas ele tem que aderir àquilo.
Ele entenderia aquele, como ela diz, né? Entre aspas, ela definiu esses marcadores de comportamento. E aonde está presente esse marcador? Na roupa, engrossa a voz, os gostos, e aí na imposição, né, de uma atração sexual pelo sexo oposto. Tá? Isso tudo para produzir para si, né, para aquela criança, uma identidade coerente. Né? Essa heteronormatividade. Né? Essa identidade, o que é coerente? Ela é coerente porque ela é reconhecida socialmente. E ela é reconhecida socialmente porque ela está de acordo, né, com o que se espera de um comportamento desse gênero. Ela se comporta desse gênero porque ela pertence ao gênero masculino. Ela se comporta desse jeito porque ela se pertence ao gênero feminino. Né? E aí, pessoal, chega uma certa hora que não é somente o comportamento, né, esperado pelo aquele gênero. É o comportamento esperado pela sociedade, né? Pela classe social na que ela vive, né? Pela cultura que ela vive, pela raça que ela vive, pela religião que ela professa. Então, você foi bombardeado o tempo todo. Você assume, aceita essa condição, né? Essa condição heterossexual, né? Que lhe foi imposta. E aí, de uma hora para outra, você percebe que é isso que a Judith Butler falou. Você olha para a homossexualidade, mas você sente atração pela homossexualidade, mas aí você julga a homossexualidade como errado. Né? Ela é errada. Não, eu não posso. Nossa, eu não posso ser homossexual. Não, eu não posso ser heterossexual. Não, a sociedade vai tipo, que é errada ser heterossexual. Eu não posso. Então, eu vejo a homossexualidade como um bicho, como coisa do demônio, como... Por quê? Porque eu já aceitei que a coisa certa que me foi imposta pela sociedade é a heterossexualidade. Tá? É a heterossexualidade. Então, resumindo, né, a teoria da performatividade de gênero busca entender o modo, né, como as repercussões de normas, né, de posturas, né, muitas vezes feita de forma ritualizada. O que é ritual? É algo que se repete, repete, repete. Hoje eu me ritualizei, né? Qual que é o seu ritual de manhã? Levantar, né? Escovar os dentes, beber água. Isso é meu ritual. Todos os dias eu faço isso. Né? Então, todos os dias você acorda, você é heterossexual. Você bebe água, você é heterossexual. Você dorme, você é heterossexual. Você acorda, você é heterossexual. Você sai de casa, você é heterossexual. Então, está entendendo o que eu estou querendo dizer? Essa teoria, né, da performatividade de gênero busca entender o modo como a repetição dessas normas, né, criou e cria sujeitos até hoje. Exemplo, né? Se comporte como homem, ande como homem, vista como homem, brinque como homem, jogue como homem. Mas, na realidade, eu queria me comportar, ser, vestir e andar como mulher. E aí eu olho aquilo ali como um maior desprezo, né? Olho aquilo ali como um maior desprezo. Eu lembro que, não vou falar isso, que depois pode... Eu lembro de muitos... Eu tenho muitos amigos homossexuais. Eu lembro que muitos amigos homossexuais, antes de se assumirem homossexuais, eles julgavam os homossexuais. A bichinha, né? Mas, no fundo, eles sentiam um dor, um sofrimento, porque eles eram aquilo, mas eles não podiam assumir aquilo. Tá? E aí ela vai falar para nós quem pode, né? Quem reverteria essa situação da performatividade de gênero. O que é essa performatividade de gênero? É a institucionalização do que é certo. Quem vai jogar essa coerência no lixo? Quem vai jogar essa falsa ideia, essa falsa moral no lixo? O transexual. Porque o transexual, ele olha, né? Ele vai pegar aquilo que é certo e ele vai debochar daquilo. E ele vai fazer o contrário. Então, se for ver, né, o transgênero, o transexual, por isso que eu coloquei o exemplo dessa mulher que se tornou um transgênero, né, que se tornou esse homem aí, né, e ela é muito conhecida, não lembro o nome dela, ela é o exemplo de quê? Né, de uma pessoa que reverteria
essa imposição, né? Essa imposição tanto do gênero quanto da sexualidade. Né? Lê para mim, ô Vitor, quem reverteria essa situação? Os transexuais e travestis seriam relevantes por subverter e ir contra uma ordem estabelecida, para desconstruir essa suposta coerência compulsória. Então, era Ser como se eu... obrigado a ser Aqui, ó, aqui está escrito, você tem que ser hétero. E aí, lógico que eles vão sofrer, mas eles vão pegar isso aqui e vai jogar no lixo, porque para eles, para a vida deles, não serve de nada. Então, aí o que ele pega? Ele pega e joga essa norma no lixo. Jogando essa norma no lixo, né, ele é um subversivo, porque ele vai contra aquilo que a sociedade pregou que é certo. Né? Continua para mim, a subversão. subversão paródica, de paródia, cômico, debochado, irônico, pois desperta consciência para a artificialidade original. Correto, hétero e o gênero. A performatividade de seguir gênero. o gênero certo, correto. Ser hétero e correto é ser masculino. Você, Vitor, você tem que ser masculino. E a Sofia ser feminino, tá? E aí, cortou aqui, peraí. E a performatividade de gênero. Então, a subversão, ela se torna engraçada. Né? A subversão contra a performatividade de gênero se torna engraçada. Por quê? Porque desperta nessas pessoas, quem? Os transexuais e os travestis, aquilo que foi empregado para ele o tempo todo. Uma postura artificial e que tinha que ser original. Artificial, porque para ele é artificial, mas que era a original. Era que ele tinha que seguir. E aí ele vai e joga isso tudo fora. Então, né, na hora que ela finaliza essa questão da performatividade de gênero, mostrando para nós qual é o caminho de quem deveria reverter essa situação, ela vai voltar e falar assim, qual é o objetivo do corpo queer? Né? Do corpo queer, eu falo do grupo, da comunidade queer. Né? Lê para nós, fazendo favor, Vitor. Denunciar a heteronormatividade criada por interesse de controle e poder, as diversas formas de expressar o desejo. Sexualidade de gênero, mas é também uma forma de aliança entre pessoas em vidas precárias que sofrem à mercê do preconceito. Ela vai falar assim, qual que é o objetivo do grupo considerado estranho? É denunciar essa heteronormatividade. É ir contra essa performatividade de gênero. Né? Esse gênero que foi nos imposto. Né? E mostrar para a sociedade, né? Mostrar para a sociedade que existem outras formas de amor, existem outras formas de desejo, existem outras formas de sexualidade, tá? Que isso não é uma loucura, que isso não é uma doença, né? Que isso não é contagioso, né? E aí ele fala, mas não é só mostrar isso, tá? O grupo queer, ele tem como intenção unir essas pessoas que lutam. Lutam para quê? A gente vai falar luta para ser diferente? Não, eles não são diferentes. Eles são iguais a nós. Quem julgou ser diferente foi a sociedade que formou essa heteronormatividade. Então, ele não é diferente, ele é igual, ele é um ser humano igual a você. Né? Ele é um homem igual a você, ele é uma mulher igual a você. Ele pode só ter questões de gênero, mas ele é um ser humano igual a você. Né? Então, o grupo queer, ele tem que mostrar, né? Ele tem que combater a heteronormatividade, ele tem que mostrar que existem outras formas de amor e de desejo, e ele tem que fazer, né, aproximar, né, as pessoas que sofrem as mesmas condições precárias, né? Porque a maioria dos transexuais e dos travestis, o que vai sobrar para eles? Trabalhar num salão ou se prostituir. Né? E aí, na hora, eu lembrei de quem? Daquela frase, né, do começo do ano, do Drauzio Varela, falando para Suzy Oliveira, né? Solidão, né? Solidão, né, minha filha? E ele finaliza dando um abraço nela. Nela quem? No transexual. Que viu o mundo do crime como um único caminho, uma única solução para ter, né, para ter condição de sobreviver. E aí foi presa. Né? Vocês lembram disso, dessa história aí?
Vocês lembram disso? Passou no... E aí todo mundo hoje na quarentena usa isso, né? Saudade, né, minha filha? Solidão, saudade, né, minha filha, de tomar uma cerveja. Saudade, né, minha filha, de fazer isso. Saudade, né, minha filha, de fazer aquilo. A gente usa esse bordão agora, né, durante esse processo de quarentena, tá? E aí, essa teoria da performatividade de gênero chama atenção, né? Ou deveria chamar a atenção, né? Ela fala que nós deveríamos quebrar, né? Essa performance que foi nos imposta, né? Primeiro, desconstruindo a ideia de uma identidade de gênero fixa. Para essa teoria, né? Essa teoria ela chama atenção. Para essa teoria se validar, ela teria que desconstruir na sociedade a identidade de gênero fixa, com consequências políticas por meio das práticas e lutas por direitos que já não derivam dos interesses de sujeitos prontos, mas de sujeitos que estão em construção. E aí eu coloquei para vocês uma imagem da candidata a senadora e agora foi candidata a vereadora, a Duda Salambert, que é a primeira vereadora trans de Belo Horizonte, mas ela é trans e, presta atenção, ela era homem, se tornou trans, mas ela é casada com mulher. Tá entendendo? Então, a Duda, e junto com esses ativistas, por isso que eu coloquei ela como ativista política, ela como consequências políticas por meio das práticas, essas pessoas que estão na política, né, ou que estão tentando entrar na política, elas têm como objetivo primeiro desconstruir, né, a ideia de que existe somente uma forma de se portar e de ser, né? Outra coisa, né, outra teoria, outra coisa que essa performatividade de gênero deveria chamar atenção. Ela deveria chamar atenção para algo que acontece sempre, que é, né, a morte, né, que é o preconceito, que é a exploração sexual dessas pessoas que mudaram o gênero. Então, a segunda coisa que ela deveria chamar atenção era para a explicitação das experiências de sofrimento ou de violência resultantes dessa não adequação, dessa não aceitação do gênero. Você se transformar, você mudar o seu gênero, tá? E aí nós percebemos, eu joguei na internet e encontrei, e eu lembro desse caso aqui, dessa travesti, que não sabe o porquê, o motivo, mas 5 homens pegaram ela no dia 15 de fevereiro de 2007, filmaram agredindo, jogando pedra nela. Ela teve que andar de carrinho de roda, carrinho de mão, tem até um carrinho de mão aqui. Foi uma série de suplício, mas um suplício motivado por quê? Ela fez alguma coisa contra eles? Motivado por quê? Por alguma coisa que ela fez contra outra pessoa? Não. Motivado pela não aceitação. Ela é diferente. Então, se ela é diferente de mim, então eu tenho que condenar, eu tenho que crucificar, né? Eu tenho que matar. Então, essa performatividade tem que chamar a atenção disso também, né? Tem que chamar a atenção dessa postura, que existe, né? Que não existe somente um gênero e que as pessoas que mudam seu gênero sofrem na pele, sofrem na carne e sofrem no psicológico, o que é, né, ser, o que é transformar o seu gênero, tá? E a partir disso, né, ela, para finalizar, ela questiona e exemplifica que o papel da sociedade, o papel das instituições sociais que nós temos, igreja, Estado, família, não dá condições satisfatórias para uma vida boa, uma vida satisfatória para essas pessoas. Por isso que elas procuram prostituição, por isso que elas procuram o tráfico, por isso que elas procuram aquilo que nós consideramos ilícitos, né, que é ilícito perante a lei. Por quê? Como roubar, como fazer coisas ilícitas. Por quê? Porque elas não são aceitas na sociedade. Quem vai empregar um travesti? Quem vai empregar um transexual? Quem vai?
Ninguém vai. Então, qual é o caminho dela? O caminho dela é prostituição ou os caminhos ilícitos. E aí ela fala, aí ela impõe, né? Ela mostra para nós que a sociedade não está nem aí. As instituições sociais, né, na defesa de condições satisfatórias para uma vida possível e em certa medida, toca no tema de prevenção da dignidade humana. Quer dizer, resumindo, ela condena que essas instituições sociais não lutam em defesa dessas pessoas e elas deveriam lutar porque elas deveriam preservar a dignidade da pessoa humana. Né? Na Constituição está lá. Preservar o quê? A dignidade da pessoa humana. Ela deixa de ser humana porque ela trocou o gênero dela? Não. Ela deixou de ser mais humana ou menos humana porque ela é homossexual ou heterossexual? Não. E aí ela falou, o exemplo disso é você entrar em lugares públicos, né, de instituições públicas, de lugares públicos, e não ter um banheiro, né, para as pessoas transexuais. Um banheiro unissex. Né? Eu lembro que eu dei aula numa escola, não vou falar o nome, e que tinha uma pessoa transexual, já no primeiro ano, e ela não conseguia, ela não podia entrar no banheiro masculino, porque ela não sentia ali, ela não era o banheiro dela, ela não sentia ali, aquele banheiro não é dela. E aí ela tinha que usar o nosso banheiro, o banheiro dos professores. O banheiro dos professores. Por quê? Porque as meninas também não aceitavam que ela entrasse no banheiro feminino. Porque ela tinha um pênis. Tá entendendo? Então, para a gente finalizar, enfim, para a gente finalizar, então o quê? Concluindo o quê? Ela convoca para a resistência, porque esse povinho que vem com temática, vou salvar, vou libertar esse povo, vou ajudar esse povo, só tem balela, né? Vou garantir os direitos desse povo vulnerável, não vou garantir, acaba que não garante nada. Por quê? Porque, às vezes, grupos que defendem e falam, não, nós vamos ajudar os homossexuais, não são homossexuais, são heterossexuais. Então, quem deve intervir? O próprio grupo. Homossexuais e travestis devem se unir na luta de uma defesa, né, para ter direitos iguais. Para a gente finalizar, lê para mim, Vitor. Vitor, tá aí? As temáticas de gênero e sexualidade vão dando lugar ao questionamento sobre as condições de vida das populações que vivem em situação de precariedade, aproximando do tema de gênero a outras temáticas, como as guerras, o extermínio, a exclusão econômica, o racismo no Brasil e a lei para criminalizar a homofobia entra na lei do racismo. Desculpa, eu não coloquei um ponto, só coloquei assim. Porque no Brasil, uma pessoa que é homofóbica, né, que faz alguma coisa, ela vai se enquadrar na lei do racismo. Tá? Então não tem uma lei própria para isso. Tá? Continua para nós. Aí, pelo viés das lutas, né? Tá. Pelo viés das lutas e resistências contra a vulnerabilidade corporal e seu apagamento. Tá. Quanto às políticas para se garantir direitos a grupos vulneráveis, Butler ponderou que a resistência pode ser mais efetiva do que uma proteção paternalista. É necessário resistir para dar visibilidade à vulnerabilidade, uma vez que essa não é percebida como natural. Ela só aparece quando tomamos consciência das desigualdades. Então, para a gente finalizar a aula, tem gente que vem com política pública, instituições que vêm com políticas públicas em defesa dessas pessoas. Mas, às vezes, essas políticas públicas que partem desses grupos, né, vêm de uma tradição antropocêntrica, falocêntrica e assim por diante, paternalista de pai, de homem. Então, ela fala, para a gente mostrar essas pessoas que vivem na zona da vulnerabilidade, o certo é resistir, é ir contra essas pessoas que vêm impor uma heteronormatividade, né? É se juntar, o grupo queer se juntar, né, em defesa ao seu ideal. Muito obrigado a participação dos 17 que estiveram na sala neste momento, tá? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Falta segundos. Falou, amigo. Falou, gente. Tchau. Com Deus. Obrigado, viu? Vai cair. Tchau. Tchau. Até o ano que vem. É mesmo, eu não com vocês mais não, né? Semana que vem é prova. Não, mas eu acho que deve ter sim. Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigado, Maria.